Antes de começar, você já baixou nosso e-book gratuito? Este e-book é um guia simples que vai te ajudar a criar um sermão poderoso em quase toda a Bíblia, com início, meio e fim. Clique no link que está na descrição ou nos comentários abaixo deste vídeo, e baixe agora. Seja bem-vindo. Hoje eu quero te ajudar a como montar um esboço de pregação expositiva. Eu quero te ensinar de forma clara, objetiva e prática em como apresentar as verdades de Deus àqueles que estão te ouvindo. Em primeiro lugar, vamos entender que o sermão expositivo ele se baseia em 3 pontos bases. Primeiro, ler. Segundo, interpretar. E terceiro, aplicar. Esses 3 pontos precisam trabalhar juntos para que nós possamos entender e expor as verdades eternas. Quando nós falamos de um sermão, nós estamos falando de explicar, estamos falando de apresentar àqueles que estão nos ouvindo a respeito das verdades de Deus para a vida do homem. Vamos entender primeiramente o que é ler. Quando nós falamos de ler o texto, nós não estamos falando apenas para que esse texto venha a ser apresentado às pessoas no momento da leitura onde nós estamos ministrando. Nós precisamos nos lembrar naquilo que está escrito em Colossenses capítulo 3, versículo 16. Onde a palavra de Deus nos diz que a palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria. Deus espera que nós venhamos meditar não apenas no momento que nós vamos pregar, não apenas ali na hora como as pessoas muitas vezes nos nossos dias estão fazendo, onde Deus revela na hora, e Deus pode fazer isso. Porém, a vontade de Deus é que a palavra dele habite em nós. Quando nós falamos a respeito da palavra de Deus habitar em nós, está falando que ela deve permanecer em nossas vidas. Ela precisa se fazer presente não apenas no momento onde nós estamos no púlpito, mas sim no nosso dia a dia. Essa palavra precisa estar no nosso coração. Ela precisa entrar no mais profundo do nosso ser antes de nós transmitirmos a alguém aquilo que Deus está desejando falar através das nossas vidas. O segundo ponto importante é a respeito de interpretar. Quando nós falamos de interpretar, nós estamos falando de entender aquilo que Deus deseja, compreender a sua mensagem e também de organizar a forma que nós iremos apresentar o nosso sermão. E por isso nós vamos ter que fazer algumas perguntas bases para fazer as divisões que nós precisamos no momento do preparativo do sermão antes de apresentarmos. É necessário fazermos algumas perguntas básicas, não apenas ao texto, mas ao contexto daquilo que estava acontecendo naquele momento. Algumas perguntas que nós podemos fazer é: quem estava falando a palavra? O que ele falou? Para quem ele estava falando? Aonde essas pessoas estavam? É necessário nós fazermos essas perguntas básicas ao texto e ao contexto para que nós possamos passar para a próxima etapa do sermão expositivo, que é a aplicação prática. Essa aplicação prática é trazer para a realidade da vida diária, é fazer com que aquilo que aconteceu no passado venha nos mostrar em como nós podemos agir hoje diante de Deus e diante do próximo. E aqui nós também precisamos fazer umas perguntas ao texto e ao contexto. O que a palavra de Deus influenciará na vida de quem está ouvindo neste momento? O que acontecerá ao colocar a palavra de Deus em prática? E quais serão as consequências de não aplicá-la? É o momento onde nós trazemos as verdades de Deus para o momento da pessoa que está nos ouvindo. Nós não devemos apenas mostrar o nosso conhecimento, nós precisamos trazer verdades práticas, como a pessoa que está nos ouvindo pode colocar em prática as verdades de Deus na sua vida. E por isso eu quero te mostrar neste momento um exemplo prático, breve, de como nós podemos organizar o nosso sermão para apresentar de forma expositiva àqueles que estão nos ouvindo. Vamos então neste momento para o exemplo prático. Um esboço expositivo passo a passo. Nós iremos usar o texto base de João 15, versículo 1 ao versículo 5. E o tema desse sermão expositivo se chama A Videira Verdadeira e os Seus Ramos. Todas as vezes que nós iremos preparar um sermão, independente seja expositivo, temático ou até mesmo o sermão textual, precisamos começar pela introdução. É neste momento que nós iremos trazer um breve resumo de no máximo 5 minutos para despertar o interesse daqueles que estão nos ouvindo, para trazer de forma resumida as verdades que nós iremos desenvolver ao longo do sermão. Um exemplo para nós estarmos nos contextualizando. Nesta palavra iremos entender os principais motivos pelos quais Jesus se comparou como a videira e o porquê nós somos comparados como seus ramos. Lembre-se sempre,
A introdução ela precisa ser breve, ela precisa ser objetiva, ela precisa apresentar aquilo que você irá desenvolver ao longo do sermão. O momento é de despertar o interesse pelo tema, é despertar o coração daqueles que estão ouvindo para que possam ouvir a palavra de Deus e abrirem o seu coração a Deus e não apenas por nós. E neste momento vamos para a segunda etapa, que é o desenvolvimento. Quando nós falamos de um sermão expositivo, nós precisamos entender que nós iremos expor as ideias centrais do texto e do seu contexto. Nós precisamos fazer perguntas e respondê-las para todos aqueles que estão nos ouvindo. Neste momento do desenvolvimento, nós iremos expor as riquezas da palavra de Deus. É o momento de expor o poder de Deus que intervém na vida do homem. É o momento onde nós devemos olhar para a coesão do texto. Nós iremos olhar para a harmonia entre o texto, o seu contexto e aplicar de forma prática para aqueles que estão nos ouvindo. Quando nós falamos do desenvolvimento, nós precisamos sempre nos lembrar, precisamos ter fidelidade diante do texto bíblico. A palavra que nós estamos ministrando não será a palavra de homem, mas sim a palavra de Deus. Nós não podemos falar aquilo que nós queremos, mas precisamos falar aquilo que Deus está nos instruindo a dizer. Todo desenvolvimento precisa ser baseado de forma fiel naquilo que Deus diz na sua palavra. Por isso, nesse desenvolvimento, nós podemos fazer algumas perguntas e respondê-las. Como, por exemplo, por que Jesus se comparou com uma videira? Por que o pai foi comparado com um lavrador? Por que o cristão é comparado como uma vara? Por que nós devemos frutificar? Por que devemos estar limpos para que haja fruto em nós? Esse desenvolvimento pode ser através de respostas a essas perguntas. Neste desenvolvimento, nós podemos usar tópicos e subtópicos. Se você não sabe como usar um tópico e um subtópico, há um vídeo no nosso canal explicando passo a passo em como montar uma pregação, como montar um esboço bíblico passo a passo. Se você deseja aprender, veja esse vídeo, todas as suas dúvidas eu acredito que serão tiradas. Lembre-se sempre, quando nós estamos falando de desenvolvimento, é apenas a forma que nós estamos organizando aquilo que Deus nos falou e que nós precisamos transmitir à igreja de forma coesa, de forma que elas possam compreender, de forma que aqueles que nos ouvem não fiquem com dúvida e os seus corações não tenham brechas para a incredulidade. Nós iremos transmitir as verdades de Deus, as verdades eternas para o homem. Aquilo que nós iremos falar tem o poder de mudar a vida daqueles que estão nos ouvindo. Por isso, dedique-se tempo suficiente, invista em materiais, invista em tudo aquilo que seja necessário para que este desenvolvimento seja o melhor possível, para que aquilo que você transmita às pessoas venha alimentar a alma delas, elas venham sair com desejo de te ouvir outras vezes. É neste momento do desenvolvimento aonde o Espírito Santo de Deus irá convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo através de nós. Por isso, esse desenvolvimento ele precisa ser feito debaixo de estudo, mas também principalmente através de uma vida de oração. Vida de oração e estudo da palavra precisam caminhar junto. Nós sempre iremos expor as verdades eternas, não iremos falar nada de nós mesmos. Precisamos sempre estar em comunhão com Deus e ter sensibilidade diante daquilo que Deus deseja falar com o seu povo. E em último lugar desse exemplo prático, vamos para a conclusão. É um momento breve, aonde você vai trazer a realidade da pessoa, o que ela precisa fazer diante daquilo que você ouviu. E aqui nós podemos responder de forma breve, no máximo também 5 minutos, respondendo algumas perguntas como: o que a palavra de Deus irá influenciar na vida de quem está ouvindo? O que acontecerá ao colocar a palavra de Deus em prática? Quais serão as consequências de não aplicar a palavra de Deus diante daquilo que você tem ouvido? Quando nós falamos de conclusão, é o momento onde nós iremos clamar às pessoas para que elas possam colocar em prática a palavra. É o momento de nós chamarmos aqueles que estão nos ouvindo a entregar a sua vida a Jesus Cristo e servir a Deus de todo o coração com fidelidade e verdade. A conclusão não deve ser usada para repetir tudo aquilo que foi dito no desenvolvimento, mas a conclusão precisa ser uma aplicação prática, para que as pessoas saibam fazer exatamente aquilo que Deus espera delas, diante de toda a palavra na qual elas ouviram. E se você gostou do conteúdo deste vídeo, eu quero te fazer um convite neste momento. Se inscreva neste canal. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E até a próxima. Você já baixou nosso e-book gratuito?
Este e-book é um guia simples que vai te ajudar a criar um sermão poderoso em quase toda a Bíblia, com início, meio e fim. Clique no link que está na descrição ou nos comentários abaixo deste vídeo, e baixe agora.